Muito bem, pessoal, o corte já vai começar, mas antes vamos lembrar de ajudar o pessoal lá do Rio Grande do Sul. A Poderesportes.bet abriu espaço aqui para a gente divulgar a campanha do Davis, jogador de futsal do Corinthians, que é de São Leopoldo e está arrecadando aí alimentos e muitas coisas aí que as pessoas estão precisando lá em São Leopoldo, que é a cidade dele. Então tá aqui o QR Code, você pode também fazer o Pix aqui para davisfutsalclinic@gmail.com e ele vai prestar todas as contas lá no Instagram dele, tá bom? Então vamos ajudar aí o pessoal do Rio Grande do Sul, que é muito importante. Vamos lá pro corte. E como é que uma chapecoense vira corintiana e musa do Corinthians, ela Armani? torce, Essa, ela torce pro essa eu quero Colorado ou pro Grêmio. essa eu quero Não, saber. jamais, Essa jamais. como é que uma chapecoense vira corintiana? Que não é igual a Renata Funk, quando virou Miss, falou que era corintiana, mas a gente sabe que era conversa fiada.Essa é Corinthians mesmo. Eu ia Você tocar lembra nesse disso? assunto, mas deixa Mas quieto. você não lembra disso na época? Você... Não, eu fiquei sabendo agora. Eu sempre achei que ela era colorada. Né? Eu fiquei sabendo agora que surgiram, resgataram esse vídeo Foi ano dela passado, falando do mais ou menos, que Corinthians. resgataram esse Eu fiquei vídeo aí. chocada também. Mas era conversa Mas- fiada, pô. Ela não é corintiana. lógico. Mas a Lelê é como que surgiu esse amor pelo Corinthians aí, de uma menina lá de Chapecó. Vamos lá. Primeiro, eu nasci em Blumenau. Sou blumenauense, Então né? você já tava contando Não, mentira. mas peraí. não, Não, é não, que não, assim... não, informação É que eu fui pra Chapecó com 7 anos, né? E vivi a minha vida inteira lá. Então eu me considero chapecoense, né? Apesar de ter nascido em Blumenau, mas assim, a minha vida inteira foi em Chapecó. Eu conheço mais Chapecó do que Blumenau. Blumenau é distante de Chapecó? É uns 500 e poucos quilômetros. Blumenau mais próximo ali de Floripa, né? 2 horas de Floripa, então a região já ali passei mais... por ali. Exato, do turismo e tudo mais, todo mundo vai pra praia, e Chapecó, oeste do estado, então mais próximo do Rio Grande do Sul. Mas o meu pai, que é o responsável, inclusive, pelo meu corintianismo, né? Nasceu em Blumenau, viveu a vida inteira praticamente lá, antes de se mudar para Chapecó, e não sei por que motivos o meu pai escolheu o Corinthians para torcer. Justamente naquela época de jejum de títulos, né? Porque o Corinthians então ficou... foi por pena que ele começou a Não, torcer, por pena não. Foi orgulho. O corintiano não precisa de título, né, Alfinete? A gente sabe que é. Hoje talvez seja um pouquinho mais diferente, talvez um pouquinho mais... a geração de agora acostumada a ganhar. Exato. Inclusive a minha geração, porque eu já nasci ali, eu nasci em 89. Então eu comecei a acompanhar o futebol na década de 90 ali e tal. Você pegou a O fase Corinthians ouro do estava Corinthians. ganhando tudo, Exato. né? Acho que minha primeira lembrança, meu primeiro ídolo foi Marcelinho Carioca. Minha primeira lembrança é aquele esquadrão de 98 a 2000, que foi, para mim, o melhor time da história do Corinthians. Então, o meu pai escolheu, por algum motivo, o Corinthians e transformou a família inteira, os vizinhos em corintianos, porque ele trabalhava, na época, numa empresa aqui de São Paulo, de alumínios. E ele vinha para cá, viajava, trabalho, e quando ele voltava, ele levava bandeirinhas do Corinthians, distribuía na rua entre a molecada. Mas ele é um corintiano mesmo. Corintianaço. Ele que proliferou Ele ali. proliferou. Inclusive, esses tempos atrás, alguns anos, eu encontrei um vizinho meu de infância. Né? Porque com 7 anos eu mudei para Chapecó e não tive mais contato com os meus vizinhos de Blumenau. E uma vez procurando aquele negócio da antiga, minha mãe achou a mãe dele que era amiga e fui adicionar o menino, que era meu melhor amigo quando eu tinha 7 anos e tal. Aí adicionei ele me mandou uma mensagem: você acredita que até hoje eu sou corintiano por conta de vocês? Ai, que da Porque o hora. meu pai é palmeirense, minha irmã é São Paulina e eu virei corintiano. Até hoje meu pai me fala: você só é corintiano por causa da Letícia. E ali na Pô, sua você precisa cidade... mandar pelo menos uma camisa autografada pro pai dela. Eu dei um mundial pra esse menino, tá vendo? Se ele fosse palmeirense igual o pai... Graças a mim ele tem mundial. ia tá vendo? continuar na fila. Mas, ô Lelê, você era a única corintiana do pedaço lá, da tua cidade? O pessoal lá torce mais pra que times ali? Não, então, aí em Chapecó, como é mais próximo do Rio Grande do Sul, porque Blumenau é muito eixo Rio-São Paulo, né? Tem muito palmeirense, vascaíno, santista, enfim. Aí Chapecó não. Santista não tem lá. Em Não, Blumenau, mais ou não, menos. não tem. Não, Santista em Blumenau... É sempre aqueles gato pingado, não mas tem. Eu duvido. Eu duvido. É que eu fui querer puxar sardinha pro Ela quis ser gentil comigo. Sormani. Ela quis ser gentil comigo. Mas, assim, Chapecó realmente, por ser muito próximo do Rio Grande do Sul, é muito dividido entre Colorado e Grêmio, né? E eu, na verdade, assim, quando o Corinthians caiu para a segunda divisão, eu também já passei por isso, viu, Sormani? Eu sei o que você está passando. Não, mas Nós pelo menos sabemos, ele tá tendo um né? ano tranquilo. Isso é verdade. Não, Por enquanto. Se for campeão na Série B, a minha proposta é que não suba para a Série A. Vamos continuar na B, pelo menos lá que ganha alguma coisa. Então. E quando o Corinthians caiu em 2007, a gente fundou uma torcida organizada lá em Santa Catarina. Eu sou o sócio fundador da Fiel Sul,
que é a torcida organizada do Corinthians em Santa Catarina. E aí foi eu e mais 3 meninos, né? Eles de Tubarão, inclusive, cidade mais próxima lá também, de Floripa, ali da região sul. E eu em Chapecó. Tubarão é a cidade do Zenon. É, isso aí. É. E aí tem perto de Laguna lá e tal. Então os meninos dessa região e eu era a única de Chapecó. A gente se reuniu numa comunidade, era Orkut na época, né? E tal. E, vamos fundar uma torcida pra gente cobrir todos os jogos do Corinthians no sul do Brasil. Todos os jogos no sul tem que ter a Fiel o quê, Sul. Letícia? Fazer caravana, estar lá, levar a bandeira, né? E marcar tal. presença lá no Isso. No estádio, vocês iam. Exatamente. Vocês iam pra Porto Alegre, essas coisas? Isso. E eu que organizava as caravanas de Chapecó. É mesmo? Você que organizava eu que tudo, organizava. era tesoureira. Pegava, recolhia o alugava ônibus, tudo. Que doida, mano. E eu não sei se vocês lembram, quando o Corinthians caiu, na época... eu não gostaria de lembrar, mas eu lembro bem. Mas a gente tem que lembrar, infelizmente, né? Mas o doutor Osmar leu no programa da Band uma carta de um corintiano. Na segunda-feira, no dia seguinte. Na segunda-feira, após o jogo do Grêmio. Foi uma carta que viralizou e tal. Esse corintiano era de Tubarão, lá de Laguna, que é o João Neto, que é um dos sócios da Fiel Sul, um dos sócios fundadores. Quando ele leu a carta, eu lembro que eu estava assistindo e o doutor Osmar falou assim: eu corintiano, né, achei minha bandeira aqui no quilômetro 101 da BR-101, tal. Aí eu falei, esse cara é daqui de Santa Catarina, né? Falou da BR-101 e tal. Aí falou o nome dele no final da carta. Eu fui no Orkut, procurei ele, encontrei. Começamos a conversar. Ele falou que esses outros 2 meninos também tinham procurado ele por conta da carta. E aí a gente decidiu fundar a Fiel Sul. Então foi por conta do doutor Osmar de Oliveira, que leu a carta do rebaixamento, a gente se uniu, fundamos. E aí eu fiquei como, entre aspas, uma presidente, a pessoa que comandava ali em Chapecó. Então, eu comecei a organizar os corintianos de Chapecó para a gente assistir os jogos numa padaria. Sempre mudava, hoje vamos nos reunir no bar tal, na padaria tal, em quem topasse passar os jogos do Corinthians, né? Porque lá é muito Grêmio e Inter, realmente. E aí começamos a fazer caravanas também. A primeira caravana que eu organizei foi para o Heriberto Rios, né? O estádio do Criciúma em 2008. Depois fomos para o Beira-Rio também, enfim. E aí, assim, surgiu tanto o meu corintianismo pelo meu pai, quanto... né, essa questão aí do envolvimento com o Corinthians lá em Chapecó. Penei um pouquinho, não só por ser mulher, né, porque a gente passa por uns perrengues por ser mulher também. E naquela época, o pessoal pegava mais pesado, né? Não, menina, eu cansei de passar por umas situações assim que, por exemplo, eu pegava o número, né, das pessoas para avisar, então mandava SMS, na época não tinha WhatsApp ainda, era SMS. Hoje vamos nos reunir em tal lugar para ver o jogo. Aí eu mandava para todo mundo a mesma mensagem, de repente... uma mulher me respondia: que você está mandando mensagem pro meu marido? Ele prefere estar comigo do que assistir o jogo do Corinthians. Eu falei, vai pra PQP, então. Vem também, pô, vem assistir o jogo a gente. Eram uns negócios assim, enfim, né?